Depois de anos e anos do Palmeiras sem mandar jogos no Morumbi, o Palmeiras retorna ao Morumbi e com vitória convincente. Em primeiro tempo com futebol firme, seguro, não chegou a ser um atropelo, mas uma vitória consistente por 2-0. Segundo tempo, o Palmeiras faz mais um, leva mais um e ganha por 3-1. Por outro lado, a gente viu um Santos, ou não viu um Santos totalmente bagunçado, poucos destaques. Então a gente vai tentar mensurar como foi o Palmeiras, como foi o Santos nesse clássico. Gols de Murilo, Rony, Giovani pro lado palmeirense e Eduardo Bauerman pro lado santista. Pode-se dizer que o Bauerman foi o único destaque do Santos. Mas se complica. Se complica o time do Santos, pois não consegue apresentar e não consegue vencer jogos com uma constância. Por outro lado, um Palmeiras, depois da vitória épica que foi contra o Flamengo, levantando taça na Supercopa do Brasil, o Palmeiras firmemente, como eu citei, consegue vencer o Santos. Mais um clássico, mais uma vitória palmeirense, e o Palmeiras consegue solidificar com uma certa tranquilidade na liderança do seu grupo. Ao contrário do Santos, que chafurda na última colocação já com 6 jogos no grupo A. Então vamos falar dessa diferença de Palmeiras, a diferença pro Santos especialmente, né? E como foi construído também os gols dos jogos. Falar dos destaques do Palmeiras e os não destaques do Santos também, que não houve destaque, a não ser a péssima atuação como um todo da equipe santista. Então vamos lá, vamos falar primeiramente a campanha. Falando do Palmeiras, vamos falar a campanha do Palmeiras, líder do grupo D com 14 pontos. Então não está muito, mas está muito na liderança. A equipe palmeirense, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Palmeiras o único invicto ainda no campeonato. São Paulo já perdeu, o Corinthians já perdeu, o Santos já perdeu ao menos um jogo. O Santos já perdeu, é o segundo. Palmeiras ainda não perdeu. E nem dá vista que vai perder, tamanha a segurança da equipe do Palmeiras. Então vamos aos destaques do Palmeiras na vitória. Em primeiro lugar, o time palmeirense totalmente e amplamente seguro, principalmente começando da zaga. Acho que a gente pode mencionar o time do Palmeiras seguro, a zaga do Palmeiras. Quando está altamente concentrada, dificilmente o Palmeiras é um time que será batido. Isso aí dá pra gente ser ciente disso. Que o Palmeiras, uma defesa que tem um grande goleiro, uma defesa bem postada, é lançar a bola para frente, para os homens de frente, que o Palmeiras vai resolver jogos. Tanto que o Palmeiras ainda se deu o luxo de perder um caminhão de gols ainda, que após quando começou a chover, o Palmeiras já abrindo 1-0, caminhando para os 2-0, começou a muitos chutes de média, longa distância, para testar o goleiro também. O goleiro João Paulo, que se machuca, então, e dá lugar para o Vladimir, que não sei se sente ou não, que o Palmeiras até depois da entrada do Vladimir, o Palmeiras baixa o poder de ataque. Começou, não vou dizer que enfeitar, mas o Palmeiras diminuiu seu poder de ataque, começou a mais preciosismo individual do que o jogo coletivo, que fez o Palmeiras poder vencer essa partida. Então, citando a zaga altamente segura, o Palmeiras faz 3 gols, mas tem um ponto de interrogação quanto ao ataque do Palmeiras, que perde muitos gols. Pode achar que eu estou sendo muito cri-cri, muito chato reclamando com o Palmeiras. Fez 3 gols e o ataque não tá bom? Não é nem isso, é que produz-se tanto. Como seria a diferença de uma crítica para o Palmeiras se o Palmeiras produzisse um futebol para um 6-0, 6-1? Você acha que se o Palmeiras fizesse um quarto ou um quinto, o Santos conseguiria fazer um gol? Não se sabe, né? É apenas achismo, só apenas chute. Mas o Palmeiras produziu futebol para 5 gols, para 6 gols, naturalmente, sem forçar. Tanto que não forçou e ficou somente no 3. E o Santos conseguiu esse 1. Então, ponto positivo do Palmeiras, eu falei da zaga, como um todo. O goleiro, os 2 laterais, tanto Marcos Rocha, depois entrou o Mike, o Piquerez, e Murilo e Gustavo Gomes.
Gustavo Gomes não apareceu tanto porque não foi muito exigido, mas o Murilo apareceu até na frente. Até na frente o Murilo apareceu. Tanto que a gente pode citar a jogada do primeiro gol, que teve bola alçada na área, a defesa do Santos espana mal, bate meio que na perna, na canela do Gustavo Gomes, e ele pega, sobra pro Murilo, meio que mascado, ele chuta. Então ponto pro ataque, ponto pra defesa do Palmeiras, que um jogador de defesa consegue fazer o gol. O Palmeiras sai, larga na frente fazendo 1 a 0. Como eu citei, poder da defesa, que também participa no ataque. O gol do Rony, o do 2 a 0, foi naquele negócio, o Palmeiras se empolga após o primeiro gol. O Palmeiras tem esse costume de adiantar a linha, pressionar o frágil time do Santos. O Rony se manda como o time todo para o ataque, lança a bola na área e o Palmeiras começou uma blitz. O Palmeiras tenta o chute, o segundo tanto que eu acho que o goleiro do Santos ele faz defesas milagrosas. Tanto que no caso ele evita a primeira, evita a segunda bola que bateu e resvalou no peito do Hendrick, que pra mim eu acho que aquela bola tinha entrado. Tanto que o Rony comemora e dá as costas, mas depois gritaram pra ele, não foi gol. Aí ele vira as costas, a bola sobrou no pé dele, ele pegou e já bateu. De bate pronto, só tinha o goleiro e a espaço da trave, ele conseguiu bater no cantinho. Então o Palmeiras faz 2 a 0, vai pro intervalo com 2 a 0 e o futebol seguro. E a torcida apoiando, empolgando. Então o Palmeiras conseguiu ir para o intervalo com uma boa vantagem. Só que tem uma velha mania que o Palmeiras tem. Como é segundo tempo, o Palmeiras baixou o poder de finalizações demais. Tanto que o gol foi sair só na segunda parte do segundo tempo com o Giovani, que esse sim, pode-se dizer, conta destaque, fez gol e apareceu bem. A parte do corredor na parte direita, ele mandou. Simplesmente, o Giovani, por muitos que estão, muita gente colocando pressão, o Hendrick tem que fazer, o Giovani está entrando e está correspondendo. Isso não faz o Hendrick ser um jogador ruim, mas eu acho que a pressão em cima dele, se é descabida ou não, a partir do momento que você é vendido a cifras milionárias para um Real Madrid, você acaba a sua cobrança, por mais que você tenha recém-completo 16 anos, a sua cobrança sobe. Isso é natural. O Giovani, sem pressão nenhuma, ele tem o status de craque da base, mas não chega nem aos pés do que um Hendrick, a mídia em cima pressionando como o Hendrick. Então o Giovani ele entra tranquilo e jogou muito bem, melhor do que o Hendrick, e foi ainda mais coroado com gol. Como eu citei, tipo assim, o Palmeiras perde muitos gols. Foi como ponto negativo do Palmeiras, mais um ponto negativo que já ia deixar passar em branco. A partida de um dos grandes destaques do Palmeiras, tanto que o Dudu, que contra um Flamengo foi a válvula de escape, foi o desafogo do Palmeiras natural, que muitas vezes quando o Palmeiras estava encurralado, o que era? Era bola no Everton direto pro Dudu, ou no caso um Gustavo Gomes saindo e buscando também um Dudu. O Dudu é sempre quando o jogo tá ruim, o jogo tá feio, bola no Dudu que ele resolve. Mas eu não sei se pela fragilidade do Santos ou por outras peças do Palmeiras aparecer, o Dudu ficou meio que esquecido. Eu acho que pouco o time do Palmeiras buscou o Dudu. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. O lado bom é que o Palmeiras meio que deixa de ter uma Dudu dependência. O lado ruim é que um jogador do tamanho, da grandeza, já na história do Palmeiras, um Dudu não apareceu. E jogo grande é um jogo que o Dudu aparece. Naturalmente ele aparece e aparece com destaque. Então, eu falei das coisas boas do Palmeiras, a zaga aparecendo até no ataque muito bem. O lado ruim é que o ataque perdeu muitos gols e o Dudu, que é um dos grandes destaques, não só do ataque, mas do time como um todo, ficou um pouco a desejar. Então isso aí é mais um ponto que tem que ser corrigido. Então a jogada do Giovani, que apareceu, fez o 3 a 0 do Palmeiras. O Palmeiras meio que, aí depois do terceiro gol, o Palmeiras brincou mesmo, baixou muito as linhas, deixou o Santos vir. Tanto que na última bola, o Eduardo Bauer teve bola alçada na área e ele, achando um apagão da zaga, que acontece, sim, o Palmeiras tem apagão, uma zaga muito boa, ele antecipou
E Eduardo Bauerman faz o gol de desconto do Santos, que ficou Santos 1, Palmeiras 3, Santos 1. E Eduardo Bauerman, como o único destaque, não foi somente porque ele fez o gol, foi a única cabeça lúcida que eu consegui ver, né, nesse time do Santos. Eu não consegui ver nenhum destaque. A parte da frente, Marcos Leonardo. Uma coisa que o Santos sentiu falta, Soteldo, que vai fazer cirurgia por contusão, não jogou. No jogo, que nem eu citei, João Paulo, goleiro, grande goleiro, se machucou, então o Vladimir, que é bom, mas não é igual o João Paulo. Então o Santos também sente, por perder jogadores. A fase já está difícil, invasão de torcida no CT, não sei se vai ter mais ou não, mas vir para a capital e perder para o Palmeiras da forma que perdeu. Então agora nós vamos dar um adendo no Santos. Em que buraco o Santos está se enfiando? Falando da campanha deixando de falar do Palmeiras, falando do Santos, a campanha do Santos, quarto colocado no grupo A, que normalmente os 4 grandes, cada um tem que liderar seu grupo. Não, o Santos hoje é o último, já completou 6 jogos, apenas 6 pontos, saldo de 1 ponto por jogo, é pouquíssimo, é baixíssimo. O Santos que só ganhou um jogo e perdeu 2, é pouco ainda, né? Mas o que mata o Santos é o número de empates, 3. O Santos tem mais empate do que vitória e do que derrota. Isso é muito, preferível você arriscar uma vitória e até perder do que ficar acumulando empates. Então isso que é o Santos, isso é prova do que? O Santos é um time fraco, pouco poder de fogo e que se contenta com pouco. Se consegue o empate, ótimo, acaba o jogo, parou. Isso a gente reflete o que? Na tabela do Santos, apenas 6 pontos em 6 jogos. Então tudo que eu citei de ruim, só apareceu quem bom, o autor do gol, o Bauerman na zaga, que para mim é o melhor da zaga do Santos. Entrou o Maicon, o God of Zaga também, que para mim é muito espanador de bola, técnica zero. Então que poderia ter um pouco mais de ajudar a desafogar o Bauerman. No caso, é só o Bauerman a única cabeça lúcida. O pessoal da frente, ninguém é digno de aparecer de nota, de relevante, que o Santos nada produziu. Então a gente vê um Palmeiras que ganha de 3-1, e o que o Palmeiras pode construir? Por restante, eu falo não só do Paulistão, que o Palmeiras é franco favorito para ser campeão, mas ao longo da temporada. Vai vir Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, e o Palmeiras entra em todas essas competições com chance de ser campeão. Não, mas tá no grupo, tá no pelotão, o mesmo pelotão que em torneios nacionais, que vai ter um Flamengo, que vai ter um Atlético, pode aparecer um São Paulo, um Corinthians, pode aparecer um Atlético Mineiro, pode aparecer um Internacional, mas com o tamanho de um Santos, o Santos não figura em nenhum campeonato, seja Paulista, Copa do Brasil, seja Sul-Americana, você não vê um Santos favorito. E o Santos, o tamanho que a gente citou até que no vídeo pré-jogo, que seria o primeiro Palmeiras e Santos, um dos grandes clássicos do Brasil, que seria o primeiro após a morte do Pelé. E Pelé que simbolizou muito o time do Santos, simbolizou muito entre um Palmeiras e Santos, que tinha duelos muito bons de Pelé e Ademir da Guia. E o primeiro clássico após a morte do Pelé, o Santos produziu isso, ou não produziu. Para mim o Santos não produziu nada. Foi muito entregue à sorte, ou à má sorte. Então, por tudo de ruim que aconteceu com o Santos, o 3-1 ficou baratíssimo. Por quê? Preciosismo do Palmeiras. O Palmeiras tirou o pé legal. Tinha produzido no primeiro tempo algo para poder fazer 5 ou 6, mas com tranquilidade. Aí nisso que eu citei, uma das notas ruins foi a do Palmeiras. O que foi? A não participação efetiva do time em acionar o Dudu também não querer aparecer, ou não apareceu, por alguma deficiência, e o time que perde muitos gols. Então, se o time não aciona o seu principal atacante, o Palmeiras diminui o poder de fazer gols. Pode até parecer a implicância da minha parte, fez 3, mas sim, poderia fazer 6, como o Palmeiras gosta de reclamar, porque quando faz 3, por que não fez 4? 3 não tá bom. No enquadro do que foi, não tá bom. Prefeito de tabela, de artilharia, quem faz mais gols, tudo. Não, legal. 3-1,
Vale a mesma coisa uma vitória de 1-0. Mas o Palmeiras poderia produzir mais, no sentido de que eu tô aqui, eu sou o favorito, já sou o atual campeão, posso ganhar de novo. Então o Palmeiras, que já tinha empatado com um São Paulo no clássico, segundo clássico, o Santos ganha de 3-1 com tranquilidade, não forçou, não sujou o terno. No decorrer do mês de fevereiro, ainda vou ver o dia ainda, vai ter Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras entra na mesma situação, favorito para vencer, o mesmo jogo sem Itaquera. Agora, o vencer ou não vai ser essa postura, vai ser o Palmeiras do primeiro tempo ou do segundo tempo, porque o Corinthians é melhor que o Santos. Se o Palmeiras jogar a bola do segundo tempo, não ganha do Corinthians, mas se jogar o que jogou contra o primeiro, no primeiro tempo, tem chances. Então o Palmeiras pode escolher que Palmeiras vai entrar nos clássicos à frente, porque o jogo contra time pequeno vai ser só cumprimento de tabela, que para mim Paulistão só serve para isso aí, só serve para algumas coisas: derrubar treinador, que Odair Hellmann, se não demorar muito, vai cair, ou vão derrubar ele, não tem jeito, ou o Palmeiras ganhar de um rival, que se o Palmeiras ganhar numa final do Ituano é um peso, pega uma final um São Paulo, um Corinthians, é outro peso. Então o Palmeiras tem que usar desse Paulista como o quê? Laboratório. Para o quê? Para poder ser campeão, para poder dar mais um título na sua sala de troféus, para poder dar recado aos seus grandes rivais. Olha o Palmeiras sendo campeão de novo. Dá aquele medo. Uma coisa é você enfrentar um time que é muito aguerrido, mas não consegue vencer. Outra coisa é você ser um Palmeiras e causar medo ao adversário. O flamenguista não admite, mas sabe que enfrentou um grande Palmeiras. Eu ouvi flamenguistas falando que o Flamengo conseguiu perder para si mesmo. Tomou 4 gols de si mesmo, né? É incrível, né? Nunca dá o mérito para o Palmeiras, mas o Palmeiras teve mérito sim, que superou os 3 gols que o Flamengo fez. E o Palmeiras fez 4. Então por isso que eu falo para o Paulo, a conquista foi grandiosa. Porque foi contra qualquer um? Não. Eu reconheço o rival. O Palmeiras foi contra um grande rival que jogou muito. E o Palmeiras naquela ocasião jogou muito. Então esse é o ponto que eu falo do Palmeiras, falei do Santos. Queria citar também, já para a reta final, a experiência que foi o Palmeiras voltar após vários anos, mandar jogos no Morumbi, né? Tem toda aquela celeuma lá que pode ter, eu não sei como é que foi o desenrolar na arquibancada quanto à depredação ou não do patrimônio São Paulino, que todos os São Paulinos, até o pessoal da Independente falou, se tiver, fique tranquilo que vai ter jogo no Allianz também. Aquela coisa, é a lei da retribuição, a lei do retorno. Então eu espero que o Palmeiras não fez nenhuma besteira. Para quê? Para não dar munição para idiotas tentar fazer igual. Que ninguém toque naquela belíssima estátua do Tele Santana para não vir depredar a nossa arquibancada. Então acho que não precisa se rebaixar ao nível deles. É isso que eu quero dizer. E nenhum tipo de agressão física, moral, de pessoas ou de patrimônio justifica ser melhor ou não. Então não justifica. Você que torcedor que foi pro estádio, comemorou, ganhou de 3-1, beleza, mas não precisa destruir o patrimônio do seu rival, né? Se tá passando na frente da torcida adversária, não, segue seu rumo, zoa. Sempre tem a zoeira, tem a musiquinha, tem a tiração de sarro, mas não vai lá caçar conversa, no caso, no intuito de querer chamar para briga, que é o que naturalmente é o que mais acontece. Então pronto, então o Palmeiras tá bem, tá liderando o seu grupo, como eu já disse no pré-jogo. Para mim, Palmeiras, até São Paulo e Corinthians, para mim já passou de fase, né? No grupo do Santos, provavelmente quem vai passar vai ser o Bragantino, também, que tem, tirando os grandes, é o que tem um time melhorzinho. E não sei se vai chegar a tanto, mas já pensou um Santos cair no Brasileirão? Pode ser também. Mas no Paulistão, a chance é real. Ou não, né? Porque a turma lá de baixo também é muito fraca também. Aquela turminha Água Santa, a nossa Luzinha também, a Portuguesa também não quer fazer força nenhuma. Um Ituano também que despontou como um grande destaque por estar disputando Série B nacional, mas no futebol paulista não conseguiu engrenar ainda. Então essa pode ser a tábua de salvação do Santos. Os outros jogarem pior do que o Santos. E não precisa fazer muito, porque o Santos não está se esforçando em nada. Então,
Por isso que eu falo para esses times que batem no peito, eu nunca fui rebaixado. No caso, São Paulo, Flamengo e Santos. Uma hora, porque toda hora você ficar batendo, uma hora acontece. Que nem no caso quando acontecia com o Corinthians antes de 2012. O André Sanches falava, o Corinthians vai ser campeão da Libertadores se todo ano ficar disputando. Não adianta você disputa um ano, passa 3, 4 sem disputar e disputa o outro ano. Não, é todo ano, uma hora vai bater para ser campeão. E o Corinthians conseguiu. Foi o exemplo. O Palmeiras voltou a disputar várias Libertadores, em seguida conseguiu, tinha mais uma, conquistou 2 seguidas, total de 3. Então Libertadores tem que ser uma constante. Um Paulistão, você ser campeão tem que ser uma constante. Então é isso que te faz um time grande. Você pode ganhar ou perder, é do jogo. Mas uma coisa que eu cobro do Palmeiras, o que é? Você ser protagonista. Então o Palmeiras está lá na frente. A partir do momento que o Palmeiras está lá na frente, a chance de ser campeão é altíssima. Então encerra, né? Falei um pouco só do pós-jogo, do que eu vi na partida. Palmeiras 3, Santos 1. Futebol, primeiro tempo, ok. Precisava mais para poder fazer mais? Sim. Mas o segundo tempo só administrou, né? Então, eu vi até já Santos falando que, pelo menos não perdemos o segundo tempo. Foi 2-0 para o Palmeiras no segundo tempo e empatamos 1-1, né? Mas 1-1 no segundo tempo não dá ponto para o Santos. E o Santos está precisando de futebol, está precisando de bola, de comprometimento, futebol e gols. Senão você não consegue ir para lugar nenhum. Então o Palmeiras é isso, o Santos é isso. O Palmeiras muito bem, tem tudo para ter uma temporada muito frondosa, muito para colher frutos. O Palmeiras está caminhando para isso. Mais uma temporada de protagonismo, o Santos abre o olho. Pode não ser esse ano, pode não ser outro, mas você ficar batendo muito na porta de um rebaixamento, ou no Paulista ou no Brasileirão, uma hora a conta chega. Então vamos ver se você vai dar essa decepção pro Pelé. Vamos Palmeiras, estão confiante, feliz por mais uma vitória em clássico, né? Ganhou de um Flamengo, valendo taça, ganha de um Santos, depois de anos sem jogar no Morumbi. O Palmeiras, parabéns pela atuação, né? Mas pelo placar, o Santos recolher os cacos e trabalhar. Então, e trabalhar bastante, porque o que a gente vê em campo não é nada digno de aplauso.